Lucas capítulo 9, versículo 18: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes dizendo: Que diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Versículo 20 diz o seguinte: E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Durante o momento de apresentação, eu notei que nós temos várias pessoas que nos dão a honra, o prazer de estarem pela primeira vez no culto da vitória, e eu quero te convidar a se conectar nesta palavra que nós vamos refletir juntos, porque eu não tenho dúvida de uma coisa: o mesmo Deus que cuida da tua vida, que cuida da minha vida, é o Deus que planejou esta noite, para juntos nós estarmos aqui e meditar em uma palavra que Ele tem do céu para o nosso coração. E o texto que nós fizemos menção é um texto maravilhoso da palavra de Deus. É um texto que Jesus Cristo está reunido com seus discípulos em um momento de oração. Estar reunidos em oração é um momento de prazer, um momento de alegria, mas também um momento que nos faz provar a nossa fé e a nossa devoção. Naquele momento que Jesus está em comunhão com os seus discípulos, naquele momento mais íntimo, mais chegado, imagine você na sua casa, quando reúne os seus filhos para dar uma palavra de oração a Deus, aquele momento bem caseiro, aquele momento que você está bem à vontade, mas aquele momento em que Deus tem toda a liberdade de falar ao seu coração. Jesus Cristo estava em um desses momentos de tranquilidade, de oração junto dos seus discípulos, e Jesus vai ter uma conversa franca com os seus discípulos, e essa conversa é a seguinte: o que diz a multidão aí fora que eu sou? Quais são os questionamentos que a multidão apresenta para vocês que são os meus discípulos? Quais são as perguntas que a multidão apresenta diante de vocês, querendo saber quem sou? E quando eu paro para pensar nesta situação, eu vejo nos nossos dias que vivemos que nós temos uma facilidade muito grande de criar um estereótipo das pessoas. Não é verdade? Você olha para mim, talvez nunca me viu, você cria um estereótipo, isso é automático do ser humano. Eu olho para você e naturalmente eu crio na minha imagem, na minha cabeça, uma ideia da pessoa que você possa ser. E tem pessoas que a gente olha e a gente costuma dizer: eu não gostei muito, parece que não bateu muito a conexão. Mas tem aquelas pessoas que a gente olha e a gente já vai dizer: tá aí, gostei dele, achei interessante, é uma pessoa bacana, é uma pessoa legal, porque o ser humano tem esta capacidade de criar um ambiente favorável ou desfavorável contra ou a favor de uma pessoa, e muitas vezes a gente nem conhece, muitas vezes a gente nem troca palavra, muitas vezes a gente só passa pela rua ou ouve falar de alguém e a gente já cria uma ideia daquela pessoa que a gente imagina ser. Não é assim? Com certeza você está concordando comigo, porque o ser humano tem esta facilidade de criar uma recepção calorosa para alguém, ou de criar uma recepção de repugna, uma recepção de distanciamento, e Jesus Cristo queria saber exatamente isso. O que diz a multidão aí fora que eu sou? Mas quando a gente cria no nosso entendimento o desejo de
achar interessante ou desfavorável uma pessoa, quando a gente começa a conviver por alguma situação da vida, aquela pessoa que você não gostava, mas você começa a conviver, troca algumas palavras, lá no emprego, lá no trabalho, lá na escola, lá no vizinho, aquele vizinho que quem sabe não gostava muito do jeito dele, mas um belo dia passa por ele e diz: ô vizinho, tudo bem? Ô meu amigo, tudo bem? E começa a trocar algumas palavras, e a nossa ideia vai mudando sobre as pessoas. Só que como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande de mudar a ideia que nós temos sobre as pessoas. Logo, aquele que eu não gostava muito, quando eu começo a conversar, quando eu começo a gostar, quando eu começo a achar aquela pessoa interessante, o meu interior vai me dizer: ei, mas você não gostava dele. O meu interior vai dizer: ei, você tinha alguns questionamentos contra essa pessoa. Mas nessa noite eu quero te convidar a te conectar com o céu, porque a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus está pairando sobre nós aqui nesta oportunidade, e Ele tem desejo de criar um relacionamento, Ele tem desejo de se aproximar de você, Ele tem desejo de manter uma vida de comunhão com você, porque enquanto nós tivermos comunhão com Ele, nós somos abençoados. Enquanto nós tivermos comunhão com Ele, não tem dificuldade para nos abater. Enquanto nós tivermos comunhão com Ele, não existe inferno, diabo, Satanás que se levanta contra a nossa vida, porque nós temos um amigo inseparável, e esse amigo trabalha por você, esse amigo batalha em teu favor, esse amigo te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu estou contigo, eu estou do teu lado. Não desanima, não para, você não está desamparado, porque eu, o teu Deus, estou com você. Aleluia! E eu sinto a presença desse amado Espírito Santo aqui. Eu sinto a doce presença deste amado Espírito Santo trabalhando em nosso favor. Mas Jesus pergunta para os discípulos, e Jesus vai estender a esta pergunta para duas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que Jesus estende a pergunta é perguntando aos discípulos, mas das pessoas que só ouviram falar de Jesus, da multidão. E logo multidão não tem uma comunhão aproximada com Jesus. É claro que a multidão não tinha condições de manter uma vida próxima do mestre. A multidão é a multidão que acompanha, a multidão é a multidão que senta na relva para ver a multiplicação dos pães e ser alimentado, mas depois ir cada um para sua casa. A multidão é aquele povo que não está perto de Jesus, e Jesus vai dizer: discípulos, o que diz a multidão que eu sou? E quando eu olho para a multidão, quando eu vejo esta classe de pessoas que até conhecem, que até ouvem falar, que até vê passar Jesus por entre aquelas cidades que ele caminhava quando cumpria o seu ministério terreno, quando esta multidão está acompanhando, está olhando Jesus, a multidão vai dizer: mas quem é esse que faz milagre? Quem é esse que prega? Quem é esse que ensina? Quem é esse que entra na sinagoga, abre o rolo, abre o livro e faz a seguinte leitura: o Espírito do Senhor é sobre mim? Quem é esse? E a multidão fica se perguntando. Logo alguém vai dizer: eu acho que é João Batista. Mas João Batista havia sido decapitado. João Batista não estava mais presente entre os terrenos. João Batista não estava mais presente entre os mortais. Então João Batista não tem como ser. E a multidão continua dizendo: ele é Elias. Ah, Elias é aquele profeta que fez grandes coisas no Antigo Testamento. Elias é aquele profeta que em nome de Deus realizou muitos milagres. Elias é aquele profeta que clamou e caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício. Mas também Elias é aquele profeta que foi elevado aos céus em um redemoinho.
Elias também não pode ser. A multidão continua dizendo: então ele é algum dos profetas. Mas quais profetas? Um dos profetas que morreram e que ressuscitou. Só que quando a gente vai acompanhar a Bíblia Sagrada, a gente vai entender que não existe nenhum outro que ressuscitou e permaneceu vivo. Teve alguns casos que ressuscitaram. Lázaro ressuscitou, mas depois morreu. O filho da viúva de Naim ressuscitou, mas depois morreu. Aquele velório que Jesus encontra durante o cortejo fúnebre, e a Bíblia diz que ele toca no esquife e o moço levanta, ele ressuscitou, mas depois morreu. Só que tem uma notícia muito interessante, tem uma notícia que atravessa séculos, tem uma notícia que atravessa gerações, e essa notícia está cravada em um túmulo lá na Cidade Santa, e tem uma placa dizendo: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. E eu quero estender essa notícia para você aqui nessa noite. Aquele que ressuscitou daquele túmulo está presente em nossas vidas, está presente no nosso coração, e te traz aqui para te dar uma mensagem de ânimo, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não desampara, ele não deixa abandonado, porque ele fez uma promessa infalível, ele fez uma promessa irrevogável, e esta promessa é: permanecei fiel e dar-te-ei a coroa da vida eterna. João Batista, Elias, os profetas, não existe jeito de a multidão dar prova que Jesus Cristo é este tal, porque as pessoas que ouvem Jesus e até clamam por Ele, até clamam pela sua ajuda, mas as pessoas que são da multidão não se interessam em estar próximos de Jesus, não se interessam em conviver com Ele, não se interessam a descobrir quem Ele é. E tem um segredo que é revelado, logo não é segredo, mas comumente, como a gente usa esse jargão: vou te contar um segredo, mas esse segredo você já sabe. Esse segredo é que Jesus Cristo deseja conviver conosco todos os dias. Esse segredo revelado é que Ele está presente para nos dar uma vida de abundância, uma vida de vitória. Talvez você tenha batido em portas, talvez você tenha procurado ajuda em muitos lugares, talvez você passou o ano de 2020 todinho tentando encontrar solução para o teu problema, tentando encontrar um sorriso para o teu rosto, tentando encontrar uma alegria para o teu coração. E nessa noite, quem sabe você chega aqui desesperançoso, nessa noite quem sabe você chega aqui desanimado, cabisbaixo, entristecido, mas ei, vai te animando aí, vai colocando um sorriso aí por trás dessa máscara, vai dando uma apertadinha nos olhos, que daí a gente sabe que você está sorrindo, porque o dono da alegria está aqui, o dono da tua vitória está aqui, o dono da tua bênção está aqui, e Ele tem prazer em te abençoar. Você não está batendo em portas erradas, não é mais uma porta, não é mais uma tentativa, não é mais uma vez que você chega tentando encontrar uma solução e sai frustrado, não é mais uma tentativa falível, mas nessa noite o próprio Jesus se apresenta para você através dessa palavra e diz para você: tenha calma, tenha ânimo, alegre o seu coração, porque onde eu estou eu produzo vida, onde eu estou eu produzo alegria, onde eu estou eu produzo a prosperidade, onde eu estou eu encho de prazer, porque onde eu estou existe o poder e a autoridade do céu. Mas Jesus continua estendendo a pergunta aos discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Olhando para os discípulos. Para os discípulos responder essa pergunta era muito fácil, pastor Diego.
Para os discípulos responder essa pergunta era muito fácil, porque eles conviviam com Jesus, eles estavam com Jesus todos os dias. Olha só como se dá o primeiro encontro de alguns discípulos com Jesus. A Bíblia Sagrada diz que João Batista, ainda vivo, batizando, ainda vivo, pregando. A Bíblia diz que João Batista dá testemunho de Jesus Cristo, e ele diz: após mim vem um do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias, mas eis que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Após mim vem um que vai fazer obras maiores do que eu faço. E a Bíblia vai dizer que um belo dia está João Batista em uma das suas prédicas, ministrando ao coração do povo, e de repente Jesus está passando. Olha, e ele está passando aqui nessa noite. Olha que ele está passando aqui nesse lugar. Não esteja desapercebido, não esteja ocupado com outra situação a não ser ver o mestre passar. E enquanto o mestre passava, a Bíblia diz que João Batista vai apontar e dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista era um homem que tinha voz ativa entre o povo. João Batista era um homem que aglomerava-se multidões para ouvir a sua palavra também. E quando João Batista começa a dar testemunho de Jesus, quando Jesus passa, João Batista apresenta: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que os discípulos de João Batista olham para o João Batista e dizem: opa, o João falava muito que vinha um após ele, o João pregava muito de alguém que viria depois dele, maior do que ele não era digno de desatar a correia das sandálias. E os discípulos começam a procurar: aonde está esse de quem João Batista está testemunhando? E a Bíblia diz que os discípulos de João Batista começam a seguir Jesus Cristo. De repente Jesus está caminhando e vê alguém seguindo ele. Jesus está caminhando e vê alguém seguindo ele. Jesus para e pergunta: ei homens, qual é a vossa intenção? Qual é o vosso desejo? O que vocês estão procurando? E eles dizem: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, tu és o enviado de Deus, tu és o Messias de quem o nosso profeta pregava, tu és o Messias de quem João Batista se ministrava ao nosso coração. E Jesus Cristo conversa com eles, e a Bíblia vai dizer que Filipe começa a seguir a Jesus, André começa a seguir a Jesus primeiro, André leva para perto da sua família, logo já tem um encontro com o Simão Pedro, o Simão Barjonas, e logo Jesus já vai conversar com eles e vai despertar o desejo deles em seguir a Jesus. Logo caminhando mais um pouco, Filipe é encontrado por Jesus e Jesus diz para ele: segue-me. E os discípulos começam a seguir a Jesus, os discípulos começam a andar atrás de Jesus. Logo em seguida, Natanael é encontrado e Filipe diz: ei Natanael, corre, vem aqui, porque nós encontramos aquele de qual João Batista pregava. Vem aqui ver, este é o Messias enviado de Deus. E Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Estereótipo, olhar de acusação sem conhecer, olhar de acusação sem ter um relacionamento, olhar que cria uma imagem de alguém que nunca conviveu e não sabe dizer o porquê, mas cria aquela imagem: de Nazaré não pode vir algo bom. Será que pode vir algo bom de Nazaré? Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Natanael e diz: eis aqui um verdadeiro israelita. Aí o Natanael já começa a parar: opa, me elogiou, está começando, fica bom, disse algumas palavras
palavras que alegram o meu ego. Tá aí, comecei a gostar desse homem, tá aí, comecei a gostar dessa pessoa, mas ainda tinha ressalvas, porque muitas vezes que Jesus fala ao nosso coração, é dessa maneira. Ele quer arrancar algo que não nos ajuda, Ele quer arrancar algo que não nos faz prosseguir, Ele quer arrancar algo que não nos faz ser vitoriosos, e a gente fica olhando para aquilo que a gente acha que é nosso, e diz, mas será, Deus? Será que eu entrego isso mesmo? Será que o Senhor quer que eu me desfaça disso? Ah, Senhor, mas é o meu pecadinho de estimação. Ah, Senhor, mas é a minha cultura. Ah, Senhor, mas é o meu jeito. Mas o Senhor está dizendo, ei, abandona tudo e segue-me, abandona a tua vida e segue-me, porque aquele que me seguir terá uma vida de abundância, terá uma vida de felicidade e paz. Natanael com aquela ressalva, olhando e dizendo, agora quase que eu já gosto dele, quase que eu já sinto um desejo de conversar mais com ele. Mas Jesus, que conhece o oculto, que conhece o profundo do teu coração, não pense que ele não tem visto você chorando escondido, não pense que ele não tem visto você entristecido pelas madrugadas, não pense que ele não tem visto você sair do quarto, deixar a tua esposa, o teu marido sozinho lá, para ele não ver você chorar, ir lá para a sala, ligar a televisão de madrugada para fazer barulho, chorar e abafar o teu choro. Não pense que o mestre não tem visto tudo isso, porque a Bíblia diz que ele sonda os corações, que ele conhece. A Bíblia diz, sonda-me, ó Deus. E a palavra de Deus em Salmo 139 vai dizer que antes mesmo que estivesse formado um osso, antes mesmo que o teu corpo tomasse forma no ventre materno, a palavra vai dizer que ele já te conhecia, e no seu livro todas estas coisas iam sendo escritas dia após dia. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Deixa eu parafrasear, deixa eu usar a licença poética teológica aqui nessa noite, mas a Bíblia está dizendo para você, ei, Deus tem um diário lá no céu, e nesse diário o teu dia está sendo escrito, todos os dias da tua vida estão escritos, todas as bênçãos estão escritas. Se você decidir seguir o mestre, o diário de Deus começa a entrar em ação na tua vida. E olha, quando o diário de Deus começa a entrar em ação, não existe barreira, não existe muralha de Jericó, não existe mar à frente, porque quando o diário de Deus se realiza na nossa vida, nós começamos a viver o tempo de promessa de Deus. Quantos querem viver esse diário de Deus? Ele tem bênção para a tua vida. Mas o texto diz que Jesus, naquela conversa com Natanael, vai dizer, Natanael, você é um israelita verdadeiro, você é alguém que mantém as suas raízes. Opa, Natanael. E falando de raízes, o Natanael vai dizer, vem cá, da onde que o Senhor me conhece? Quem é que já foi falar de mim para o Senhor? Quem é que já foi me entregar para o Senhor? Jesus vai dizer, não, ninguém falou nada de você para mim, mas antes que você chegasse aqui, antes que Felipe tivesse apresentado você, eu te vi debaixo da figueira. Isso causa um espanto para Natanael, mas olha como o mestre me viu debaixo da figueira. E se nós formos entrar na história da época, na história da vivência do povo da época, nós vamos entender que quando Jesus Cristo nasce, os magos anunciam que ele nasceu, o rei começa a procurar pelo Jesus nascido, o rei começa a procurar por aquela criança que havia nascido, e naquela procura é emitido um decreto que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos
mortos. Todos os meninos nascidos macho de 2 anos para baixo eram mortos, eram exterminados, porque Jesus Cristo não poderia viver. Ele era uma ameaça para o reino terreno. Só que tem uma coisa: aquele que pensa que Jesus Cristo veio só para nos dar bênção nesta terra é um mais fraco, terrível homem. É um homem que não pensa nas grandiosas coisas de Deus, porque o que Ele tem preparado para nós vai muito além da nossa imaginação, vai muito além daquilo que a gente deseja, vai muito além desta vitória que você busca, vai muito além da cura para o teu corpo físico, vai muito além da bênção para a tua vida material, vai muito além da bênção para a tua vida conjugal, porque o que Ele tem preparado para você envolve todas essas bênçãos, mas muito mais interessante é a vida eterna que Ele tem para te entregar. E a história vai dizer que naquele tempo de matança das crianças, a mãe de Natanael e algumas mães da época tinham muitas figueiras enormes, e nas raízes dessas figueiras existiam túneis imensos, eram árvores muito grandes, muito gigantes, tinham túneis nessas raízes, tinham buracos, crateras nessas raízes, e as mães pegavam seus bebezinhos, iam lá e escondiam durante o dia naquela figueira, embaixo daquelas raízes, e ninguém encontrava. Os soldados não encontravam, porque a criança ficava embaixo das raízes da figueira, mas ninguém sabia disso. Isso era segredo, não era contado. Mas quando Jesus diz para Natanael: ei Natanael, eu te vi quando estavas debaixo daquela figueira, o Natanael se lembra que a mamãe contava a história de como tinha cuidado dele, e que ninguém sabia daquilo. Logo Natanael vai dizer: mestre, tu és o filho do Deus vivo, mestre, tu és aquele que veio para reinar sobre nós. Porque quando Deus fala algo que a gente quer ouvir, a gente logo se rende, a gente logo se entrega, a gente logo diz: Senhor, seja feito a tua vontade na minha vida. Mas Jesus disse para Natanael: ué, só porque eu te disse que te vi embaixo da figueira, você já muda o estereótipo com a minha pessoa? Você já muda o que você pensa sobre mim? Mas os discípulos continuam sendo arrebanhados ao redor do mestre, e os discípulos todos, um a um, começam a seguir Jesus. E nesta vivência do ministério terreno de Jesus Cristo, os discípulos vão vendo Jesus dar vista cego, vão vendo Jesus curar leproso, vão vendo Jesus levantar o aleijado, vão vendo Jesus ressuscitar aquele que estava morto, vão vendo Jesus acalmar a tempestade no meio do mar, vão vendo Jesus trazer alimento para a multidão, quando tinha somente 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia vai dizer que uma multidão de mais ou menos 15.000 pessoas é alimentada pelo milagre da multiplicação. O Senhor não quer que você viva uma vida de miséria, entregue as tuas percas humanas, entregue as tuas dores que te envolvem, entregue aos teus sofrimentos que banalizam a tua vida. Você olha para a tua vida e diz: não tem mais jeito, eu não tenho valor, eu não trago alegria para a família, eu não trago alegria para os amigos, ninguém tem o prazer de estar perto de mim, eu não tenho amigo. Mas ei, Jesus está dizendo: eu tenho milagre para a tua casa, eu tenho o milagre da multiplicação, eu tenho o milagre da vitória que você precisa, porque eu sou o dono da vitória. Mas Jesus perguntando para os discípulos: e vós, quem dizeis que sou? Os discípulos conviviam com Jesus. Os discípulos poderiam dizer: ó, tu és aquele que deu vista a Bartimeu. Senhor, tu és aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. Senhor, tu és aquele que pregou para aquela mulher lá no poço, aquela samaritana, não era nem para ter conversado com ela, mas o Senhor prega para aquela mulher, logo ela te reconhece como Senhor, como Messias, logo ela se torna uma missionária, alguém que anuncia a palavra de Deus. Ah, Senhor, o Senhor é
tanta coisa boa, o Senhor fez tantos milagres, e os discípulos poderiam responder com muitas respostas: quem era Jesus? Só que a resposta que Jesus Cristo queria ouvir é a resposta que Pedro vai dar lá no livro de Mateus 16:16, quando Pedro pede a palavra. Talvez Pedro levanta o dedinho e diz: Senhor, mestre, posso responder? Me permita, mestre, responder esse questionamento. Sim, Pedro, me diga quem você diz que eu sou. E o Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Oh, aleluia, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Jesus ouve isso, ele vai dizer: Pedro, isso não foi nem carne, isso não foi sangue que te revelou, mas o que te revela isso é o meu Pai que está nos céus. Entenda que a convivência com Jesus Cristo aproxima os discípulos de Deus. Entenda que os discípulos andavam com Jesus e nem imaginavam que estavam ficando próximos de Deus, e não imaginavam que estavam criando uma relação de comprometimento com Deus. E quando Pedro vai se dar conta, ele está falando algo que Deus está usando a boca dele. O Pedro pensa que a resposta vinha dele, o Pedro pensa que a situação para responder o questionamento era dele, mas Jesus Cristo vai dar esse testemunho de Pedro: Pedro, é o meu Pai que está no céu que te revela. Ei, esse Pai está aqui nessa noite, ele está se revelando pela palavra, dizendo: não tenhas medo. Se você está no mar bravio, eu tenho poder para acalmar o mar. Se você está no meio de uma tempestade e as ondas se levantam contra a tua vida, eu ordeno: vento, te aquieta. E o vento tem que se aquietar. Mas talvez você está tal qual aquele aleijado que jazia 38 anos à beira de um tanque, esperando o movimento das águas. Mas no dia que Jesus chega, não precisa anjo para movimentar a água. Oh, aleluia. No dia que Jesus chega, não precisa ninguém para ajudar a botar no tanque. Oh, aleluia. Porque no dia que Jesus chega, é a própria vitória que está chegando. No dia que ele se apresenta, é o dono do milagre que chega na tua vida. Mas Jesus vai dizer também: eu também tenho respostas para essa pergunta. Eu também sei dizer algo de mim. E Jesus começa a dizer no livro de João que aquele que entra não pela porta do aprisco, mas entra saltando a porta, esse tal é ladrão de aprisco. Mas Jesus Cristo vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta desse aprisco. E Jesus continua ministrando para que a gente possa entender o raciocínio do céu dele, porque se nós pensar com raciocínio terreno, nós não vamos compreender as maravilhas de Deus. Mas quando nós paramos para pensar com a mente de Cristo, ele vai dizer: eu sou a porta desse aprisco, e aqueles que entram por mim, aqueles que passam por esta porta que sou eu, logo não são ladrões, logo não são salteadores, mas aquele que rouba, aquele do mundo, aquele que não entra pela porta, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu sou a porta, e eu vim não para roubar, não para matar, não para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele é o dono da vida. Não ande desesperançoso, não ande preocupado com as situações. Jesus Cristo continua dizendo: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Cristo continua dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Logo, dizendo isso, ele vai dizer que ele é o Filho. E ele continua dizendo: eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós
vós também. E eu tenho esta promessa, eu tenho esta alegria sobre a minha vida. Eu quero estar com Ele, eu quero viver com Ele, porque perto dEle é o melhor lugar, ao lado dEle é onde eu estou seguro, perto dEle é onde eu tenho vitória sobre as minhas dificuldades.